Bom dia, amigos. Vamos iniciar o nosso trabalho de hoje. Hoje é terça-feira, dia 25 de agosto de 2020 e vamos iniciar mais um programa Conversa Fraterna, para que nós possamos refletir, pensar um pouco na vida. Vamos aguardar, o pessoal já está entrando, eu me atrasei um pouquinho hoje. Bom dia, Michele, bem-vinda. Bom dia, Vera, Regina, sejam bem-vindas. Deixa eu só entrar aqui pelo Facebook também, porque eu me atrasei um pouquinho. Eu recebi um rapaz aqui para resolver um probleminha de uma pequena obra que eu pretendo fazer, um móvel, aliás, e ele se atrasou. E aí ele atrasou também o meu horário. Eu tinha me programado para dar tudo certo, mas enfim. Tudo sempre dá certo, não é isso? Bom dia, pessoal. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, Lília. Seu Luiz. Bom dia a todos vocês. Dona Ana, bom dia também. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar o nosso trabalho. Bom dia, Dona Edna. Bem-vinda também, minha querida. Todo mundo aí já entrando para a gente fazer a nossa reflexão, nossa conversa de hoje. Que bom. Fico muito feliz. Hoje eu estava falando anteriormente do Marilene. Bom dia, Dona Marilene. Seja bem-vinda também. Hoje é dia 25 de agosto de 2020. Vamos iniciar a nossa conversa fraterna com a reflexão do dia. Vamos lá. Então, meus amigos, já temos bastante gente aí online, já estamos online também aqui no Facebook, então podemos iniciar o nosso trabalho, né? Bom dia, Amanda, querida, bem-vinda. Então, pessoal, vamos começar a conversar? Oiê! Vamos lá. Livro Pão Nosso, da psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel. Nós temos o capítulo 18 hoje, já estamos no capítulo 18 do livro Pão Nosso, hein, gente? 18 dias de conversa fraterna já, 18 capítulos lidos desse livro. Olha como é que a gente está avançando maravilhosamente, que progresso, né? Que produtividade espírita que a gente está tendo aqui com essa conversa fraterna. Bom dia, Kátia, querida amiga, bem-vinda também. Vamos lá, pessoal. Capítulo 18 do livro, repetindo, capítulo 18 do livro Pão Nosso, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, e o título é Provas de Fogo. E essa passagem está contida na primeira carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13, carta de Paulo ao povo de Corinto, primeira carta de Paulo ao povo de Corinto, capítulo 3, versículo 13. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. E vamos agora levar essa passagem, essa mensagem emblemática, evangélica forte, né? De um povo que ainda precisava ouvir certas coisas para poder entender a espiritualidade, trazida agora pela interpretação suave de nosso irmão, nosso benfeitor Emmanuel, que traz uma interpretação sobre o tema bastante pertinente, a realidade espiritual. Então a mensagem é: e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Palavras de Paulo em sua primeira carta ao povo de Corinto, capítulo 3, versículo 13. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E, ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas, há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações, de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca da sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material
pode fornecer a imagem de que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. Vou repetir essa frase. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura, com o auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Amigos, essa mensagem de Emmanuel é bastante rica em perspectiva de reflexão, porque ela fala sobre vários aspectos e a gente precisa ter muito cuidado ao interpretar essa questão do estar preparado. Vamos começar por aqui, porque muitas vezes o discípulo, nós somos discípulos de Cristo, nós somos seguidores do Mestre, não somos apóstolos, mas sendo seguidores, podemos nos considerar discípulos, por que não? E deixa eu só tirar o gatinho daqui, porque não é hora dele vir. Sai, Marley, vai para lá, vai. Ele é muito grande. Então, o que acontece? O Mestre, o nosso irmão Emmanuel, ele está nos colocando aqui, nos falando a respeito de estarmos preparados para iniciar um trabalho. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que essa questão de você não saber se você está preparado não pode te engessar no início do trabalho, a iniciar um processo de trabalho. Beleza? O que acontece? Ele fala que, inicialmente, a indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência das suas obras. O que a gente precisa ter em mente é o seguinte: é claro, é óbvio que nós precisamos estar preparados para o trabalho. Precisamos nos fortalecer a cada dia para que possamos dar continuidade ao processo. O que acontece, geralmente, que Emmanuel está nos alertando aqui, inclusive, é que muitas vezes nós não estamos prontos para aguentar o tranco que a vida oferece. A gente vai se preparando, a gente está aqui conversando, a gente está aqui trocando ideia há meses. Mas, de repente, acontece um momento na minha vida, na sua vida, de verdadeira prova. Nesse momento, a gente fraqueja na nossa fé. Nesse momento, a gente fraqueja na nossa fortaleza. Aquela fortaleza que a gente achava que tinha, que nós pensávamos que já tínhamos construído, rui de maneira assombrosa diante às vezes de um pequeno problema, de uma pequena prova que a gente passa. Por quê? Porque a gente não está preparado para esse combate com a vida, para fortalecermos-nos nas obras, para trabalharmos, para entendermos que o combate virá. Não vai ser só alegria a vida não vai ser só mar de rosas. Se for só mar de rosas, a gente não vai colocar em prova o que a gente tem aprendido, o que a gente tem trabalhado para melhorar. Então, é que nem a escola. Você vai para a escola, você aprende a lição. Ao final do bimestre, você faz a prova para quê? Para o professor saber se você aprendeu. É a mesma coisa que acontece conosco na vida. Nós estamos aqui no ano letivo. Digamos que a nossa existência seja o ano letivo. E a cada situação, a cada período desse ano letivo, nós teremos que nos submeter a provas para sabermos, e para o nosso professor, que no caso será Jesus, saber se nós estamos passando de ano, se estamos progredindo nos estudos. É a maneira que nós temos de perceber. Então a prova não pode ser uma situação de tenebrosa dor e sofrimento. A prova tem que ser um momento que nós temos que estar preparados para ela.
né? Na escola, por acaso, a programação anual te traz as datas certas que você vai se submeter às provas. É só você se preparar. A vida não vai te dizer quando essas provas vão acontecer, mas elas vão acontecer. E se essas provas vão, sabe aquela coisa de teste surpresa? Prova surpresa do professor de não sei o que, eu cansei de fazer várias vezes na escola. Chegava lá, o professor esperando a gente sentar, quando a gente sentava, que a gente pensava que ia começar uma aula, o professor, todo mundo arranca uma folha do caderno, teste surpresa. E a gente tem que estar sabendo que a gente vai fazer um teste surpresa, não podia fugir da sala de aula e tinha que fazer o teste. E aí vai depender de quanto você vai tirar, você vai saber se você está tendo aproveitamento ou não. Por que o professor fazia aquilo? Porque ele era sádico? Não, até se fosse, mas era para o nosso adiantamento. Ele queria saber no meio do bimestre, no meio da matéria que ele estava passando, se as pessoas estavam absorvendo ou não os ensinamentos. Para ele ter uma ideia, já uma prévia de como vai ser no final do bimestre. Então a vida nos oferece o tempo todo provas, testes, que nós não sabemos quando eles vão acontecer. Por isso precisamos estar prontos para esses testes, para que nós não fracassemos. Como é que eu vou estar pronto? Fazendo o que a gente está fazendo aqui agora, procurando ser pessoas melhores, procurando ser pessoas do bem, procurando estudar, procurando as luzes do conhecimento, da filosofia, da doutrina, do evangelho e de outras mais que você queira estudar, que sejam edificantes, que te tragam fortaleza, que te tragam conduta moral e, além disso, as obras. Porque com obras, meus amigos, quando a gente entra num processo de trabalho, de caridade, os bons espíritos nos fortalecem. Eu tive uma ocasião, eu acho que foi uma conversa com quem? Eu acho que eu vi uma palestra do Divaldo, algum desses espíritas experientes, consagrados, uma vez disse uma coisa pra gente, para mim, nós levamos isso lá pro INCA e nunca esquecemos esse ensinamento. Ele diz o seguinte, eu acho que foi Divaldo que disse isso, o seguinte, que quando você vai visitar um enfermo no hospital, aquela pessoa está lá em sofrimento, passando pelas dificuldades que ela está vivendo. E aí você vai fazer um serviço de capelania, um trabalho de visita a enfermos nos hospitais. Cada pessoa cada enfermo que você visita e que você leva conforto, que você leva bem-estar espiritual, emocional, cada um daqueles enfermos tem um anjo da guarda, tem um espírito simpático, protetor. Esses espíritos superiores que estão ali amparando aquele enfermo ficam tão gratos a você, ficam tão felizes e gratos pelo que você fez pelo pupilo dele, que eles passam a ser seus protetores também. Entendem, então, por que é legal a gente fazer o bem, o trabalho de caridade? Você vai lá na rua levar uma roupa para um enfermo, você pega a sua roupa sobrando aí, que está na sua casa, que você não usa mais, separa tudo, entrega para a gente manda para os grupos que vão fazer a distribuição. Cada anjo da guarda de cada pessoa que foi agasalhada pelo teu agasalho, pela sua ação, que minimizou o sofrimento daquela pessoa, cada anjinho da guarda daquele vai lembrar de você. Você vai passar a ser uma pessoa mais protegida na vida, espiritualmente falando. Porque aqueles espíritos que estão cuidando daquelas pessoas que estão em sofrimento passam a ser gratos a você pelo bem que você fez ao pupilo deles. Eis a questão, eis o porquê de nós procurarmos fazer trabalho de caridade. Percebam que é uma via de mão dupla. Por isso que a gente costuma dizer que a pessoa caridosa não é boa. Eu não sou bom porque eu faço caridade. Eu estou recebendo em troca. Mas eu já estou num caminho, eu já estou saindo da minha zona de conforto. Eu já estou preocupado, porque a partir do momento em que eu começo a fazer o trabalho de caridade, o meu coração começa também a sentir aquilo, a dar amor, a aumentar o seu amor. Como que a gente pode passar uma noite
envolvido num edredom dessa grossura, num apartamento confortável, e a gente não sente uma pontinha de tristeza por aqueles que não têm nada, que estão passando frio, estão morrendo de frio. Quando você entra no processo de trabalho de caridade, você começa a ter essa percepção. E aí, essa percepção, esse sentimento te tira da zona de conforto e te leva na direção do outro, para você trabalhar por ele, para você minimizar a dor do outro. Você não vai resolver o problema do mundo, mas nós também não temos que ter essa pretensão. Nós somos pequenos, nós somos um grão de areia. Imaginem a praia de Copacabana, quantos quilômetros de areia? Nós somos um grão daquela areia. Mas nós temos que admitir aqui entre nós que aquela praia só é feita de grão em grão. Só existe a praia porque existem milhares de grãos de areia juntos. Então nós somos esse grão de areia na humanidade toda. Então, se todos nós fizermos um pouquinho do que tiver ao nosso alcance, nós vamos minimizar a dor do próximo. Essas também são as provas de fogo, porque a gente, quando pensa em prova de fogo, a gente pensa nas provas que a gente vai passar para ver se a gente vai, como é que vai ser, como é que eu vou reagir a certas ações. Mas prova de fogo também é a minha conscientização da necessidade de trabalhar pelo próximo, de agir na direção do próximo. Também é prova, porque Jesus está esperando a minha reação, ele está me mostrando a dor do próximo e está torcendo para que aquela dor do próximo toque meu coração e que me chame a atenção para que eu vá na direção dele e reduza o sofrimento dele. Ali eu passei uma prova. É uma prova de fogo também. E aí você vai começar a fazer um trabalho de caridade. Agora, você precisa se preparar. Isso realmente acontece. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus, organizando cada qual as suas próprias realizações, de conformidade com os recursos de cada um. Olha a generosidade do mestre, amigos. Ele não quer que você seja um grande orador espírita. Ele não quer que você seja aquilo que você não pode ser. Ele quer que você comece a fazer de acordo com as suas possibilidades. Deus dá o frio conforme o cobertor. Não é o cobertor conforme o frio. Vamos pensar aqui. Quando a gente fala que Deus dá o frio conforme o cobertor, eu poderia também dizer Deus dá o cobertor conforme o frio. A diferença é a seguinte: se Deus dá o frio conforme o cobertor, ele só vai me dar as minhas provas, os meus embates com a vida, de acordo com a minha capacidade já existente em mim. Deus não coloca no nosso caminho prova que seja superior à nossa possibilidade, frio maior do que o cobertor porque o cobertor eu é que comprei, eu conquistei o cobertor. Deus espera que esse cobertor seja mais felpudo, que ele seja mais grosso, para ficar mandando frio. Para que eu saiba que eu vou vencer as minhas provas. Ele não me criou para o fracasso, ele me criou para a vitória. Então a prova que você está passando hoje, por mais difícil que ela possa parecer, por mais complicada que ela seja, não vamos minimizar o sofrimento do outro. É complicado sim. Você tem o direito de entender que a sua prova é muito forte, é muito pesada. Mas saiba, você já tem forças para vencer. Se você está passando por um problema na sua vida, uma dificuldade, uma prova ou uma expiação, você já tem dentro de você as potencialidades para vencer essa prova. Resignar-se também é vitória. E o que nos faz sofrer é que às vezes nós não entendemos o que é a vitória da prova. Por exemplo, a pessoa pega uma doença incurável, um câncer, por exemplo, que ela vai falecer um dia daquela doença. O câncer venceu a pessoa. Não venceu. O câncer nunca vai vencer nenhum de nós. Porque se você acredita que você é um espírito, se você acredita que você é imortal, se você acredita que tudo que você passa na sua vida é para o seu progresso,
Ao final de uma luta contra o câncer, você vai sair vitorioso. Ao final de uma luta contra qualquer problema, você vai sair vitorioso. Minha mãe pereceu ano passado. O corpo da minha mãe pereceu ano passado. Minha mãe venceu. Minha mãe venceu o câncer. O espírito dela se depurou. Ela hoje está viva, sem dor, sem sofrimento. Pensando por essa perspectiva, eu não posso maldizer até a própria doença, que ela é colocada no meu caminho para que eu possa progredir, expurgar os meus erros do passado. É fácil falar, né? Você não está doente. Mas eu já tive doente, todos nós aqui já tivemos problemas e teremos na frente. Precisamos nos preparar para esse momento. A gente não se prepara para as dificuldades da vida, a gente acha que a vida toda vai ser assim, esse mar de rosas. Não vai não. E vai aumentando, as dificuldades vão aumentando. Por que as dificuldades vão aumentando? Porque a gente vai progredindo. Quanto maior o soldado, maior é a sua batalha. Deus não coloca nas mãos de um soldado fraco. Então tem também um ditado que diz: para as maiores batalhas, os melhores soldados. Então, se a sua batalha é árdua hoje, é porque você é um grande soldado. Deus está confiando em você uma prova grande, porque Ele já sabe que você é capaz de vencer. Resigna-te. Reflete. Pede forças a Ele. Ele está pronto para te dar essa força toda. Entre em contato com o Pai. Entre em contato com a espiritualidade superior. Se prepara. As provas de fogo, meus amigos, virão para todos nós. Os apóstolos viveram essas provas. Nós estamos vivendo essas provas. Só que nós vamos vencer se nós soubermos como estamos enfrentando essas provas. Se a gente se revoltar, se a gente se rebelar, se a gente se deprimir, a gente vai perder. A gente precisa enfrentar. Respira fundo, faz lá a tua quimioterapia, faz lá o teu tratamento, respira mais fundo e segue. Porque se você está passando por isso, você não é injustiçado. Você está tendo uma oportunidade de progredir na sua existência. E tudo que você está passando, você vai levar como maneira, como legado para o seu espírito. E numa próxima ocasião que você tiver a oportunidade de estar encarnado, você não vai sofrer mais isso. Você já sofreu lá atrás e você passou na prova. Então é isso que ele está falando aqui. E quando ele fala sobre se preparar, ele não fala que a gente precisa se engessar. Porque a gente também tem aquela mania de falar assim: não, ainda tem que estudar um pouco. Eu não posso trabalhar em casa espírita porque eu não me sinto preparado. Eu não sou capaz de ser médium para dar passe. Eu não sou capaz de ser trabalhador da casa espírita, da igreja, disso, daquilo, do trabalho de voluntariado. Eu preciso esperar mais um pouquinho para me preparar. Não. Se o teu coração tocou na tua vontade de fazer aquele trabalho, é porque você já está pronto. E você vai continuar se aprontando ao longo da jornada. Eu não nasci espírita. Tem umas pessoas que falam assim para mim: nossa, como é que você consegue falar tanto e sem parar, e uma ideia vai seguindo a outra, e que coisa interessante. Eu estudei, eu me preparei, eu tenho 51 anos de idade, eu sou advogado há mais de 20 anos. Quanto eu já tive que ler, tive que estudar para poder me manter na minha profissão. Meu raciocínio é rápido, porque eu exercitei. Agora, antes de eu fazer uma conversa fraterna, eu estudei. Eu me preparei para não vir aqui falar besteira. Agora, o fato de eu conseguir fazer esse trabalho não me faz melhor nem pior do que ninguém. E o fato de você não estar pronto para fazer esse trabalho também não te faz melhor ou pior do que eu. O que te faz é um trabalhador com outros desígnios. Todos nós já temos algo para dar. Não precisa ser nos holofotes da vida. Hoje eu estou falando aqui, conversando com 20 ou 30 pessoas. Já falei isso aqui com vocês. Há trabalhadores muito mais preparados do que eu que falam para 5 mil. Eu vou me comparar ao André Trigueiro? Eu vou me comparar ao Haroldo Dutra Dias? Eu vou me comparar a um Divaldo? Claro que não. São irmãos muito mais preparados do que eu. E eu não sou melhor nem pior do que eles. Cada um está no seu momento. Então, se você fala para uma pessoa ou se você fala para 1000,
O que importa é a sua intenção de falar. E é a qualidade da sua palavra. Do que você está falando. Sabe por quê? Porque eu não estou falando para 20 pessoas. E a comunidade desencarnada que está me ouvindo aqui agora? Ou vocês ainda acham, sendo espíritas, que não há desencarnados nesse momento sentados à nossa frente, em outra dimensão, ouvindo tudo que a gente está falando, aprendendo junto conosco, acompanhando o nosso trabalho? Nós não estamos falando, nós estamos falando para 20 pessoas encarnadas. E quantas desencarnadas tem? Lembram-se da história de Chico Xavier? Eu conto para vocês rapidamente antes de encerrar essa reflexão. Chico Xavier, quando fundou o primeiro centro espírita dele, em Pedro Leopoldo, se eu não me engano, ele ia toda quinta-feira fazer o estudo do Evangelho. Ele tinha que ficar 1 hora, sob a orientação de Emmanuel, ele ficava 1 hora estudando o Evangelho na casa espírita. Só que não ia ninguém. Não tinha ainda pessoas que iam assisti-lo. E aí um dia ele chegou para o Chico e falou: Chico, a gente está perdendo tempo. Para o Emmanuel: Emmanuel, a gente está perdendo nosso tempo aqui. Eu não vou, semana que vem eu não volto. Aí Emmanuel: como assim perdendo tempo? Por que você está dizendo que você não vai voltar? Não vem ninguém escutar o meu Evangelho, por que eu vou ficar estudando o Evangelho aqui sozinho para as paredes? Aí ele falou: você vai sim. Você, semana que vem, tal dia, tal hora, 9 horas em ponto, 8 horas em ponto, sei lá que horas era, você inicia os trabalhos e fique 1 hora estudando o Evangelho. Aí o Chico, obediente como era, foi. Chegando lá, Emmanuel ampliou a capacidade dele de visão, que ele era um grande vidente. Emmanuel, contribuindo com a capacidade dele de visão, em certo momento, Emmanuel abriu o campo de visão dele espiritual e ele viu uma multidão de pessoas sentadas à sua frente. Eu fico até arrepiado. Uma multidão de espíritos que estavam ali assistindo a palestra do Chico. Aí quando ele vê aquele número enorme de pessoas, ele continua estudando, fazendo o trabalho, e no final ele pergunta para Emmanuel o que foi aquilo. Emmanuel fala para ele: tá vendo, Chico? Você falou que não queria mais fazer o trabalho de evangelização aqui no Centro Espírita porque você não via pessoas, você não estava vendo os encarnados. Mas e os desencarnados que estão vindo aqui assistir você? Nunca mais o Chico Xavier deixou de fazer uma palestra para uma pessoa que fosse. Porque a gente não está fazendo só para os encarnados. Ainda tem isso, falamos do que não vemos. Exatamente, Amanda. Além da gente falar para nós mesmos, então nesse momento aqui, nós não somos 20 pessoas, não somos 19 pessoas, somos 20, porque eu também estou inserido. Eu estou falando e estou ouvindo. Então na minha contagem aqui tem 19 pessoas, comigo 20, mais os que estão aqui no Facebook. E a comunidade desencarnada que está nos ouvindo agora? Então fale sozinho, aí você chega e você faz o Evangelho no lar. Muita gente não faz o Evangelho no lar porque não faz sozinho. Ah, eu vou fazer o Evangelho sozinho? Sim, eu faço na minha casa o Evangelho sozinho há quase 10 anos. Até porque eu já tive casamento no meio disso, mas a pessoa que era casada comigo não era espírita. Ficava no quarto e eu na sala. Fazendo, no começo até fazia comigo, umas 2 ou 3 vezes veio fazer comigo. Depois ele resolveu não fazer. Ia para o quarto e eu ficava na sala fazendo o meu Evangelho. Toda quinta-feira, 9 da noite, o Evangelho na minha casa sozinho, sentado na sala. Porque eu não estou fazendo só para mim, eu estou fazendo para uns espíritos que estão aqui em minha volta, que vieram também ouvir aquela palestra. Então, meus amigos, sinta-se preparado para qualquer coisa. Se você vai numa casa espírita para tão somente ajudar a fazer uma limpeza, você já está fazendo um grande trabalho. Você vai para poder fazer uma recepção. A gente precisa de pessoas para todos os tipos de trabalho e a casa espírita precisa de todos nós juntos. Você não tem que ser um intelectual. Você pode ir na casa espírita só para assistir a palestra. Você já está trabalhando. Sabe por que quando você vai na casa espírita você está trabalhando, não está só recebendo? Porque os teus companheiros espirituais que precisem possivelmente ouvir a palestra vão junto com você. Você está ajudando o mundo a melhorar. Só pelo fato de você ter tomado a iniciativa de ir assistir uma palestra na casa espírita. Porque está arriscado no meio do caminho você atrair um espírito em sofrimento, aquele espírito te acompanha,
chega na casa espírita e encontra o tratamento. Você trabalhou sem saber que trabalhou. Olha que bacana. Então, quando o Emmanuel fala das provas de fogo, ele fala que nós precisamos nos preparar. Mas ele também diz aqui ao mesmo tempo que nós já estamos preparados para alguma tarefa já. Muitas vezes não estamos preparados para a tarefa que a gente pretende realizar. Eu, para começar a fazer as palestras públicas, eu estudei uns 3 anos. Eu não me sentia seguro para fazer. Eu estudei, me preparei para começar a fazer. Para certos trabalhos você precisa se preparar. Mas para outros você já está pronto. Que tal começar pelo que a gente já está pronto? Que tal começar pelo pequenininho? Como é que você quer que Deus te confie grandes tarefas se você não é fiel nas pequenas? Olha que frase forte. Como é que você quer que Deus te confie grandes tarefas se você não é fiel nas pequenas? Então, se você hoje tem 3 pessoas na sua família que você tem que cuidar, uma pessoa na sua família que você tem que cuidar, não adianta você ir para a rua cuidar de quem está sofrendo. Você primeiro tem que cuidar daquela pessoa. Cuidar com amor, com paciência, com caridade. Quando você estiver apto, perceber que você está tratando bem aquele que está próximo de você, aí sim você vai trabalhar na rua. Não dá para você começar cuidando de 10 se você não consegue cuidar de 1. Olha como Deus é perfeito. Olha como é generoso. Olha como Ele é misericordioso conosco. Como Ele não coloca no nosso caminho prova que a gente não seja capaz de realizar. E a gente injustamente, sendo ignorantes como somos, ainda achamos que estamos sendo relegados ao silêncio, relegados ao insucesso. Eu não quero não, imagina. A antiga casa espírita que eu frequentava, uma vez eu conversei com o meu dirigente, algumas pessoas aqui conhecem ele, o Edu, que eu ia começar um curso de estudo sistemático da doutrina espírita, que eu dava esse curso na casa, e aí só tinham 2 pessoas ou 3 pessoas inscritas. Eu ia começar o curso numa sexta-feira, na quarta-feira, terça-feira, só tinham 3 pessoas inscritas. Aí eu fui conversar com ele, falei, Edu, só tem 3 pessoas inscritas, ou 2. O que você acha? Vamos adiar o início do curso ou vamos começar normalmente na sexta-feira? Sabe o que ele me respondeu? Alexandre, isso depende de você. Eu não vou decidir por você, porque você não é meu empregado. Você faz se você quiser. Se você quiser adiar uma semana, um mês, adia. Mas eu te digo uma coisa. Se uma pessoa está disposta a beber da água limpa, pura, do Evangelho, eu, se fosse você, faria o curso. Eu não adiaria. Foi na tua turma, Simone. Quantas pessoas fizeram esse curso? Mais 15. Sei lá, 8, 10, 12. Mas nós começamos com 2 pessoas. De repente foi vindo gente. Se eu tivesse fraquejado naquele momento, eu não teria conseguido captar aquela turma toda. Que ao final ficou com a gente estudando 1 ano, 1 ano e meio. E foi tão produtivo. Então, se a gente vem um curso na casa espírita para uma pessoa, a gente não tem que esmorecer. Faça para 1. Porque não é só para 1. E eu estou contando só os encarnados. Tinha dia que não tinha cadeira para todo mundo. Pois é. A Amanda também fez esse estudo com a gente. Tinha dia que nem cadeira tinha para todo mundo naquelas mesinhas que a gente montava para fazer o estudo. Por quê? Porque eu fui fiel no começo. Olha como eu fui provado, testado na minha vaidade. Fui testado na minha vaidade, no meu orgulho. Né? Se eu tivesse perecido ali, eu não teria conseguido aquele intento. Hoje eu tenho grandes amigas aqui, por exemplo, que estão aqui conversando comigo, que fizeram esse curso. A Simone, a Amanda, tantas outras pessoas que acompanham a Conversa Fraterna, viramos amigos. E foi maravilhoso, porque cada vez que eu faço um curso daquele, eu aprendo mais junto com todo mundo, porque é um curso que a gente faz eu faço um trabalho, uma didática de troca de experiências. E as pessoas levam as suas experiências também. Eu não falo sozinho, não. Como aqui eu não estou falando sozinho. Tinha dia exprimido entre feriado e fim de semana que o grupo ficava completo. Exatamente.
E quando a gente perguntava, pessoal, vai ter feriado, vocês querem realmente fazer? Todo mundo dizia, quero. Um feriado numa quinta-feira que a gente poderia esticar o fim de semana. Olha, gente, eu não vou viajar, por mim faz. A maioria sempre escolhia fazer o curso na sexta-feira, mesmo tendo um feriado na quinta. Olha que bacana. Você poderia optar por ir para o shopping, fazer uma viagem, ficar em casa, descansar, um direito seu, mas não, você optava por ir fazer o estudo. E olha, a gente pegava metrô, a gente ia de carro muitas vezes, não era na porta de casa não, tinha o sacrifício da distância, que a gente também fazia. Deixar filho em casa, Amanda, por exemplo, com 2 filhos, Simone com 3. Entendem, meus amigos? Isso é para quê? Para que a gente possa mostrar para Deus que nós somos fiéis nas nossas batalhas pessoais. Essas são as nossas provas de fogo. Que a gente pensa que prova de fogo, a gente já vê logo um mundaréu de fogo na frente, né? Uma batalha, a gente já com aquela roupa de guerra. Não, prova de fogo são as do dia a dia. Provas de fogo também são as pequenininhas. Dia de frio, exatamente. Prova de fogo, meus amigos, são coisas banais do dia a dia que a gente nem percebe que a gente está passando por uma prova. Por exemplo, o gato pulando em cima da mesa o tempo todo é uma prova de fogo. Olha aqui, sentou em cima do mouse, não posso mais mexer no mouse. É uma prova de fogo. Vamos continuar. Vamos lá, pessoal. E por falar agora, vamos mudando o assunto, já que a gente está na segunda parte. Por falar agora, vamos encerrar essa reflexão. Lembrar que as nossas provas de fogo, elas estão todos os dias acontecendo na nossa vida e não tem que ser coisas grandiosas. As pequenas também são provas de fogo. E vamos falar aqui uma coisa. A Simone de Ciero acabou de falar aqui, a Simone, sobre a saudade dos nossos cursos presenciais. Eu tenho uma novidade para vocês. Tive conversando ontem com a Daniela, que também é uma das nossas cofundadoras do Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor, e nós tomamos uma decisão. Nós vamos dar uma pequena ampliada no campo de atuação de busca da nossa casa espírita. Não vamos abrir essa semana nem semana que vem. Mas o que acontece? Nós estamos vendo preços e aqui nessa área do Largo do Machado está um pouco caro, um pouco acima das nossas possibilidades. Nós estamos fazendo a campanha, inclusive aqui nesse momento eu vou novamente falar com vocês sobre a campanha do GEF. Quem puder ajudar a gente, nós já temos R$ 5.600. Precisamos fechar o ano com no mínimo 10 mil para poder alugar a sala, montar a sala. Então quem puder ajudar com qualquer quantia, tá lá a nossa conta no Facebook, a nossa conta no Instagram, ajude para que a gente tenha a nossa sede física. E nós estamos também pensando na possibilidade, não tem nada definido ainda, em vermos uma sala também ali na área da Cinelândia, no centro da cidade, bem perto do metrô, em frente ao metrô. Sabe o prédio do Odeon? Ou então ali na Rua do Rival? Ali. Que ali é um local movimentado, um local central. Quem está no centro da cidade vai poder, inclusive na hora do almoço, ter uma atividade. Eu estou pensando em fazer um café literário lá, na hora do almoço, uma conversa fraterna presencial, entre meio-dia e 2 horas da tarde. As pessoas que estiverem na hora do almoço, quiserem dar um pulo lá, fazer uma meditação, uma reflexão, tomar um café, vai ter um horário para isso, uma pequena palestra durante o almoço, se for o caso, eu vou ainda decidir. Mas nós estamos abrindo as possibilidades também de vermos uma sala, espaço confortável ali na área da Cinelândia. E se isso acontecer, porque ali é bem mais barato do que aqui na Zona Sul, e se isso acontecer, a gente vai conseguir fundar a nossa sede este ano ainda. De repente em outubro, hoje inclusive eu vou acabar essa conversa fraterna e vou dar um pulo lá rapidinho para ver uma sala e vou voltar para trabalhar. Então, quem sabe a gente consegue ainda esse ano montar. Pois é, Simone, você já tinha falado isso para mim há pouco tempo. Você falou uma vez para mim que no centro da cidade não tem centro espírita, que você sentia muita falta. Quem sabe eu consigo uma sala ali na Cinelândia, bem pertinho do metrô, e aí a gente vocês vão poder, aí a gente vai verificar o horário da reunião pública, que vai ser, por exemplo, 7h30 da noite ou 7 horas da noite, a reunião. Vão ter 2 ou 3 reuniões públicas por semana. A gente pode botar em horários variados para que as pessoas possam sair direto do trabalho e ir para lá. E aí a gente vai poder atender o pessoal da Zona Sul,
o pessoal do centro e o pessoal da Zona Norte. Porque se eu estou aqui na Zona Sul, o pessoal da Zona Norte não vem. Se eu estou na Zona Norte, o pessoal da Zona Sul não vai. Se eu estou no centro da cidade, numa área ali, que é bem perto da Zona Sul, que é na Cinelândia, no final do centro da cidade, e num local bem movimentado, que não tem risco nenhum da gente de assalto, ali a noite é movimentada, né? A gente tem o metrô para todo mundo que quiser ir de metrô. Então a gente vai tentar também, abrindo o nosso campo de atuação, a partir de hoje nós vamos ver se a gente consegue encontrar uma boa sala na área da Cinelândia. E caso nós consigamos, porque aqui está muito caro, pra vocês terem uma ideia, os aluguéis aqui no Largo do Machado estão numa média de R$ 5.000. Um aluguel, fora condomínio e outras despesas. Fica muito pesado para a gente agora assumir uma responsabilidade dessa. Lá no centro da cidade, a gente pode conseguir, de repente, pela metade do preço. Uma sala por R$ 1.500, o aluguel, mais uns 400 de condomínio, que lá é mais barato também, condomínio, aquela área ali tem condomínios baratos. Então, eu estou pensando seriamente em tentar conseguir ver se eu consigo uma sala de uns 60 metros quadrados, para que a gente possa fazer. Aí a gente vai ter atividade durante o dia, porque na hora do meu almoço, do meu trabalho, eu vou para o centro espírita, vou abrir a casa espírita, eu vou fazer um café literário, vou fazer um troço qualquer lá, que seja uma coisa que as pessoas possam, um espaço cultural espírita, para as pessoas poderem também, porque você sai da hora do almoço para caminhar, você tem que ir num shopping, ou você vai numa galeria, vai sempre pro consumismo. Não, vai lá pro GEF, eu vou botar uma cafeteirazinha lá, uma Dolce Gusto, aí você toma um café, toma um chocolate, lê um livro, vai ter um espaço literário para você sentar, vou ver se eu consigo comprar umas poltroninhas para botar as pessoas sentarem ali, ficarem lendo no silêncio. Aí a gente pode fazer uma reflexão junto, todo mundo, quem estiver interessado, vai estar aberto todo dia, entre meio-dia e 2 da tarde, e à noite a gente abre para as atividades de estudos e de reuniões públicas com passe, né? Eu acho que vai ser bem legal. Bacana, Simone, ajuda aí, procura saber para mim, você que está no centro também, conhece muita gente, vê se vocês acham ali, o ideal, a gente queria ali na Álvaro Alvim, né, perto do metrô, ou na própria Praça da Cinelândia, no prédio do Amarelinho, no prédio do Verdinho, no prédio do Odeon, que ali tem salas boas, que a gente aqui tem ali um McDonald's, aquele prédio do McDonald's também ali, é um local extremamente movimentado, que tem 2 entradas de metrô, que não tem risco, e a gente vai sair de lá no máximo 9 da noite, 9h30 da noite no máximo, quando tiver reunião pública maior. E aos sábados a gente vai poder também fazer cine debate, outras atividades culturais e espíritas durante o dia, que também é muito movimentado. Eu acho que vai ser um grande barato a gente conseguir naquela área. Aí a gente, gente, quem vai aqui no Largo do Machado, pega mais 2, 3 estações e está na Cinelândia. Não é lá no meio do centro da cidade, é bem aqui, pertinho da Zona Sul. Entendeu? E aí, todo mundo vai poder participar. Nós vamos ter uma sala, o nosso grupo espírita vai ser fundado, de repente, esse ano ainda, se tudo der certo. Hoje, repito a vocês, estou falando de valores porque vocês estão ajudando e têm o direito de saber. Hoje nós temos R$ 5.700 captados já das nossas campanhas. Nós precisamos fazer 10 mil. Se nós conseguirmos captar, a gente vai conseguir, se tiver uma sala de aproximadamente R$ 1.500, eu alugo amanhã e a gente funda esse centro espírita. Só que temos que aguardar, porque ainda estamos em isolamento. Eu vou até de bike, exatamente, ou a pé, entendeu? Então, o que está aqui? Deixa eu ver aqui, quem foi que falou? A Denise. Galeria do Comércio na Rio Branco está com valor bom, Ronaldo Castro saberá informar. Opa, valeu, Denise, bem lembrado, Ronaldo, vou ligar para o Ronaldo, valeu mesmo, vou olhar isso também. A Galeria do Comércio ali na Carioca, também pode ser. Eu estou pensando em Cinelândia, mas não estou perdendo as possibilidades, porque se a gente ficar engessado, focado aqui na Zona Sul, está muito caro. E alugar hoje, tenhamos humildade, vamos colocar a sandália da humildade e começar. O que o GEF precisa é de uma sede física para reunir todos vocês, para todos nós nos reunirmos e fazermos trabalho de passe. Eu acho até que para a gente conseguir captar palestrantes vai ser melhor. Porque o palestrante que vem da Zona Norte, ele está mais perto ali para depois voltar para casa.
né? Então eu acho que Jesus sabe o que faz, Francisco de Assis está no comando desse barco e nós estamos batalhando aí, gente. Contamos com a colaboração de todos vocês, pensamento positivo. Quem tiver conhecimento de alguma sede, algum lugar, de alguma sala no centro da cidade, que possa nos indicar o telefone para que eu possa fazer contato. Eu já tenho fiador, eu vou alugar no meu nome, meu irmão vai ser meu fiador, tá tudo, tecnicamente falando, já está garantido. E aí eu vou ter que gastar, só que a gente precisa ter uma grana, essa grana da captação, porque a gente vai gastar no mínimo R$ 3.000, aproximadamente, para fundar o centro espírita, que eu preciso. A gente precisa ter alvará, a gente precisa ter CNPJ, e isso é um processo que demora mais ou menos um mês. Assim que eu conseguir a sala certa, o contador já vai começar os trâmites. De repente a gente consegue inaugurar essa casa em outubro, quando vai ter uma flexibilização maior aí, inclusive da pandemia. E a gente pode começar a fazer nossas atividades presenciais na Casa Espírita a partir de outubro, novembro ou dezembro. Vamos ver com calma. Ou então janeiro. A gente pode encontrar a sala até o final do ano e a gente aluga em dezembro, monta todo o espaço e em janeiro a gente começa as atividades. Eu quero que vocês nos ajudem a dar ideias também de atividades. O GEF é um centro espírita do futuro, amigos. Não, ele vai ser classicamente espírita. A doutrina é espírita kardeciana, mas as atividades serão virtuais, serão atividades novas, serão atividades que, para tirar você do lúdico, daquela coisa, vamos ter um café literário, vamos ter um espaço gourmet para a gente conversar, para tomar um café e bater um papo, comprar um livro espírita. A gente não tem uma livraria espírita que tenha um bistrô, um café. O GEF vai fazer esse trabalho também, de captação de pessoas para essa parte cultural, sabe? Eu quero ver se eu coloco umas poltronas confortáveis, sabe? Imagina, livraria Cultura. Quem sabe no futuro a gente vai ter um GEF Cultura? Não sei. Ué, a gente está aí para isso. Eles é que decidem. Vamos trabalhar. Então a nossa dica de hoje, a nossa divulgação de hoje é a nossa própria campanha de fundação do GEF. Ajude-nos com o que vocês puderem. Estamos mais próximos dessa realidade do que a gente imagina. Eu tô muito esperançoso de conseguir encontrar uma sala na Cinelândia. Eu estou com muita esperança disso. Então eu quero também agradecer a todos vocês que contribuíram com a nossa campanha do agasalho. Ontem a Vânia, do Projeto Juca e do Rio Ruas Solidárias, foi lá para aquela área do centro da cidade, doou roupa pra caramba. Roupas que nós captamos nas nossas campanhas. O GEF já está fazendo esse amor, já está levando caridade para o povo. E você faz parte disso, eu faço parte, nós fazemos parte integrante disso. Ontem ela já levou muita roupa para muita gente e hoje ela vai fazer novamente doação, distribuição de roupas. Tudo, muito do que ela está fazendo ali da distribuição já é das nossas campanhas. O GEF já está materializado no mundo, meus amigos, só falta a sede física. Então contribua, ajuda, você vai ser um irmão nosso, você vai ser um sócio nosso, você vai trabalhar com a gente, o GEF é seu, é nosso. O GEF não está sendo fundado com um coração, não, está sendo fundado com centenas de corações e de muita espiritualidade junto com todos nós, todo esse grupo franciscano maravilhoso, Dr. Bezerra de Menezes, suas equipes, Rita de Cássia está conosco também. É isso aí, meus amigos, e a gente vai chegar lá. Vamos agora fazer a dica literária de hoje. É esse livro aqui, ó, Além da Morte. Divaldo Franco, pelo espírito Otília Gonçalves. Esse livro é lindo. Conforme anota a mentora espiritual Joana de Ângeles, a Joana de Ângeles faz o introdutório. Olha só o que ela fala. No introito do livro. Morrer, longe de ser o descansar nas mansões celestes ou expurgar sem remissão nas zonas infernais, é pura simplesmente começar a viver. A morte a todos os aguarda, e a vida é a grande resposta para todos os enigmas. Preparar-se para esses imperiosos acontecimentos é tarefa inadiável que ninguém pode desconsiderar. Esse livro fala sobre o morrer. É um romance que nos prepara
para esse momento grandioso da nossa vida, que é a mudança de frequência, é sair dessa dimensão e ir para outra, vivos, plenos, vitoriosos das provas que nós tivemos passado. Não tenhamos medo desse momento, nos preparemos. Quanto mais preparados estivermos, menos medo sentiremos da morte, porque a morte não existe. A morte é um dormir e despertar em outro lugar. Todo dia nós morremos e ressuscitamos quando a gente dorme. Isso é a morte, pelo menos pela minha concepção. É o que eu acredito. E vamos encerrar a nossa conversa fraterna de hoje com um conselho do nosso irmão Carlos Torres Pastorino, capítulo 113. Olha que bacana o que ele diz aqui. Para você que está cansado, para você que está desanimado, para mim, olha o que ele diz. Não desanime, aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levante-se e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai todo compassivo. Luta, meu irmão, luta, minha irmã. A gente não veio aqui a passeio, não. A gente veio aqui para transformar. E é para transformar a nossa vida. Não é a vida do outro, não. Primeiro a nossa. As nossas lutas são nossas oportunidades de progresso. São as oportunidades de evolução. Não desmereça, não sofra. Lute. A vitória é certa. Até mais tarde. 8h30 da noite, vamos estudar o Livro dos Espíritos. Venham conosco. Venham aprender, venham refletir sobre a realidade da vida, para que nós possamos estar preparados para as lutas diárias. Tenham todos um lindo dia. Espero que vocês possam estar conosco às 8h30 da noite para o nosso estudo, para que a gente possa encerrar essa terça-feira com chave de ouro. E torçam por nós. Nós estamos começando a procurar de novo a nossa sede física. Se eu conseguir achar uma sala bacana e o coração tocar, eu vou alugar agora e vai dar tudo certo. E quem sabe daqui a 1 mês ou 2, nós já tenhamos o nosso espaço físico para nos encontrarmos, para confraternizarmos, para estudarmos, para tomarmos passe, para refletirmos, para tudo o que de melhor puder trazer uma casa espírita no centro da cidade do Rio de Janeiro ou aqui no início da Zona Sul, no Largo do Machado. A gente não fechou as possibilidades. O que a gente está fazendo é abrir o leque para que a gente possa, o quanto antes, começar essa jornada na parte física. E o Centro Espírita Virtual vai continuar. Nada vai mudar. Nós vamos ter atividades espirituais virtuais e presenciais. Um beijo. Ajude com a gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus e até mais tarde.